Largo, o amor de Jesus é grande e largo, grande, largo, o amor de Jesus é. E no amor de Deus, que é tão grande assim, eu quero saudar meninos e meninas de Jesus com a paz do Senhor, amém? Amém. Só quem é menino e menina de Jesus, fique em pé, por favor. Tem de bigode, carequinha, barrigudinho, de cabelo branco. Você ficou um tempo bom sentado. Vamos fazer como ensinamos nossas crianças no domingo de manhã, acordar para Jesus. Abra seu braço e diga: o amor de Deus é tão grande, é tão grande, é maior que a crise do Brasil, é maior que a pedofilia, é maior que a homossexualidade. O amor de Deus me cerca pela direita, pela esquerda, na frente, atrás. O amor de Deus é tão profundo, até onde a barriga e a coluna vai deixar. Vai. Teve gente que nem arriscou, hein? A galeria fez mais bonita, a galeria está muito linda hoje. O amor de Deus é tão alto, é tão imenso. E no amor de Deus você vai abraçar a pessoa mais bonita que sentou do seu lado e vai dizer para ele: o amor de Deus nos trouxe para a 22ª conferência de escola dominical. O amor de Deus faz a diferença. O amor de Deus te sustenta, o amor de Deus te renova, o amor de Deus te levanta. Aleluia! Inspirada neste amor, eu quero falar educando na família. Amor que eu conheci através de papai e mamãe. E quando escrevia esse artigo, algumas citações tirei do livro da professora Helena, infanto-juvenil, e da professora Thelma Bueno. Quero compartilhar e dividir essa plenária com minhas companheiras do departamento infantil, que fazem parte das conferências da CPAD, e agradecer a Deus pela vida desta igreja, do nosso presidente pastor Wagner, e pela maneira ímpar com a qual vocês receberam a 22ª conferência. Cadê o irmão Henrique? E o coordenador de escola dominical, o irmão Abimael. O irmão Abimael não está por aí não, né? Mas a esposa está ali. Se conhece um rei pelos seus súditos. Sabia disso? E o trabalho destes dois homens foi maravilhoso, excepcional. Deus abençoe. Quantos querem glorificar a Deus pela vida do irmão Henrique e do irmão Abimael? Eu disse que o pastor Wagner não vestiu a camiseta do congresso, da conferência, ele costurou no corpo. Porque isso aqui é um milagre, irmãos. Isso aqui é um milagre de Deus. Quem mora na região sul sabe do que eu estou falando. Se glorifique o Senhor por isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas para criar esse... Pastor Claudionor já deu assim a partida de largada para mim de forma muito especial. Mas para criar assim um clima mais de educação infantil cristã. Tem criança aqui? Criança pequena, da perna curta? Tem? Vem aqui à frente, rapidinho, correndo. Vem, vai aparecer agora um monte. Não adianta. Eu conheço, são igual formiguinha carregadeira. Mas vem correndo, porque eu vou dar um CD para quem cantar mais bonito. Vire de frente para Tia Jo, vire de frente aqui para Tia Jo. Tem que ver você cantar. Isso, bonito. É muito bom ter pastor Eliezer, pastor Jamiel, pastor Esdras, pastor César. E eu estou muito feliz que pastor Antônio Gilberto e mãe Yolanda ficaram para a plenária. Viu, mãe Yolanda? Aí
love you. Obrigada por ter ficado na plenária. Deus abençoe, eles vão viajar. Aqui em cima, Deus abençoe. Só isso de criança? Tem mais? Tá descendo lá da galeria. Tá descendo. Família especial. E quem é criança de 0 a 100 anos aqui? Quem quer ganhar um DVD da Tia Jô pro seu filho ou pra sua casa? O novo, viu? Com óculos 3D. Vamos cantar? Ó, segura aí, tio. Segura aí um pouquinho. Segura aí um pouquinho. Repita comigo, família. Projeto de Deus. Família. Constituída por Deus. Homem e mulher. Papai e mamãe. Adão e Eva. Não é Adão e Adão. Nem Eva com Eva. É Adão e Eva que formam uma família. Olhe para o seu amiguinho e diga: se alguém falar diferente, não acredite, porque está fora da Bíblia. Amém? Cadê a família mais linda da terra? Pode soltar. Minha família é especial. Aqui todos louvam a Jesus. Marcelo, meu amigo, grande adorador, grande microfone na mão. Todos louvam a Jesus. Papai, mamãe, as crianças, playback, vovô e vovó também. Os obreiros, retorno para mim. Vai melhorar. Vamos lá, tio? Meu retorno um pouquinho aqui. Pode deixar. Ainda bem que o Juquinha não veio. Melhorou. Quero ver, cantando bem bonito, hein? Aleluia! Toda a família cantando. A melhorar o som. Aguenta aí. E tá chegando. Tava espalhado por aí, pastor. Todo mundo. Tio, pode deixar, por favor? Vamos assim mesmo. Não tenho tempo. Ao Senhor. Quem sabe vai cantar comigo. Minha família é especial. Papai, mamãe, filhos, uma vida legal. Em casa, na igreja, em todo lugar. A Deus adorar. Por isso que eu quero. Então vamos lá, levante o braço. Aleluia, aleluia, aleluia. Acho que para ensaio ficou bom. Todos louvando, é homenagem aos pastores mais desprovidos de cabelo. Minha família é especial. Papai, mamãe, filhos, uma vida legal. Em casa, na igreja, em todo lugar. Família procura a Deus adorar. Por isso que eu quero. Cadê o braço de adorador, galeria? Papai e mamãe que cantar mais bonito vai ganhar o DVD. Aleluia. Quem faz parte dessa família? Aleluia. Quem cuida dos valores desta família? Família especial é que vai morar no céu. Vovô, vovó, vamos, Gabi, cantar. Quero ouvir toda a família cantando. Juquinha, Aninha, que vocês conhecem. Minha família é especial. Papai, mamãe, filhos, uma vida legal. Em casa, na igreja, em todo lugar. A Deus adorar, por isso que eu quero com todos cantar. Vocês. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero ouvir as crianças bem forte. Aleluia, aleluia.
Oi, melhorou. Vem aqui, meu anjo. Isso. Pegue aqui seu CDzinho de presente. Quem vai dar glória a Deus pela vida dele? Cantou bonito. E aquele menino de óculos, carequinha, de blusa amarelinha ali. Vem cá. Vem cá. Não tô entendendo sua cor aí. Vem aqui um pouquinho. É você mesmo. É que faz tempo que ele não é chamado de menino. Olha o dinamismo. Olha que coisa linda. Dá licença. É conferência, gente. Você foi um exemplo. Ganhou o DVD. Você escolhe como você quiser lá fora, tá bom? Faz o aleluia aí. Aleluia. E conquistou. É assim que eu ganho uma criança para Jesus. Descendo a altura dela. Amém? Sente-se, abra sua Bíblia. Obrigada, meus amores. Senta lá perto do papai e da mamãe agora. Isso. Abra sua Bíblia. No livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículos 6, 7, 8 e 9. Vamos ler daqui a pouquinho. Ensinando a família. Obrigada, pastor César, por esse tema. É minha vida. É minha história. Falar da história de outros tem um sabor. Falar da sua experiência pessoal tem outra delícia. Por isso que disse no início, quando escrevi este artigo, papai e mamãe estiveram 100% nas minhas memórias. Papai e mamãe. O ensino é uma arte que permite, através do compartilhamento de informações e experiências, a transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Essa arte desenvolve-se primeiramente no ambiente familiar, onde quem ensina influencia diretamente o ensinador. Deuteronômio capítulo 2, ao capítulo 6, versículos 6 a 9. O povo de Israel estava às portas da cidade prometida. E Deus disse: vocês querem ser bem-sucedidos? Aí vai um conselho. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vivam as leis que estou lhe dando, dentro e fora de casa, dizia Deus a Moisés. Ei, pregue com a sua vida. Ei, em todo tempo. Mas não sobra tempo, irmã Ju. Não sobra tempo para fazer um culto doméstico de 15 minutos diário. Mas sobra tempo para a internet, para ver a vida dos outros no Facebook, para assistir uma novelinha. Quanto tempo jogado fora. Ensine as leis que estou te dando, dentro e fora de casa. Influencie uma geração. Influenciar é a relação entre influenciador e influenciado, que ocorre quando o influenciador realiza um processo de influência eficaz ou não, e quando o influenciado está manifestando efeitos do seu comportamento ou em estado geral provocados parcial ou totalmente pelo influenciador. Você pode perguntar à pessoa bonita que sentou do seu lado: qual tem sido a tua influência? Qual tem sido a tua influência? Próximo. Os valores envolvidos nesse processo de influenciar alguém são essenciais na formação do caráter e na mudança de comportamento do indivíduo.
Na perspectiva cristã, os valores são permanentes e imutáveis, tendo Cristo como exemplo a ser seguido. A ausência de ensino cristão arma palco para a apostasia. A ausência de ensino cristão arma palco para a apostasia. Provérbios, que já foi citado aqui, 22:6, a Bíblia adverte: ensina a criança no caminho em que deve andar. Champlin destaca na interpretação desta passagem que uma boa instrução ou ensino gera um bom adulto que segue a vereda da retidão por toda a vida. Um jovem bem treinado continuará no caminho quando se tornar um adulto pleno. A fé dos seus pais tornar-se-á a sua fé, e ele a seguirá até o final da sua vida. Permita-me uma ilustração. As fitas que falam. Professores de educação infantil sabem o plano da salvação através das cores: escuro, pecado; vermelho, o sangue de Jesus; branco, o coração purificado; verde, vida. O dono desta vida, em forma de fita, chamava-se Pedro. Ele cresceu em um lar que não conhecia Deus. Ele cresceu em um lar parecido com uma matéria que eu assisti no Fantástico, onde o repórter começou a fazer uma pesquisa sobre educação infantil, e ele chegou em alguns, classe média, alta e baixa, buscando entender a influência da vida de uma criança nessa área educativa. E ele perguntou para o menino, na favela da Rocinha: o que é que você quer ser quando crescer? E o menino olha para ele e disse: bandido. Foi ao ar isso. E ele disse: por quê? Porque meu pai é, meus irmãos são, eu também vou ser. Na mesma hora, eu liguei para o meu sobrinho da mesma idade do menino, que não passava dos 9, e perguntei: Júnior, lá no interior do Amazonas, o que é que você quer ser quando crescer? Ele disse: pastor, igual o meu avô. Até o fim da vida dele, ele viverá a fé dos seus pais, se ela for aplicada com prioridade. Aleluia! Este menino Pedro nasceu num lar de bandidos, e toda a influência da marginalidade formou o seu caráter. E ele cresceu, e muito jovem já estava envolvido com marginalidade. Foi preso na menor idade, e na maior idade cometeu crimes terríveis e foi preso. Fugindo, a vida dele foi só pecado, 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 porque toda a influência que ele recebeu foi só do pecado. E quando já adulto, fugiu de uma prisão, foi alvejado pelo tiro, morreu e foi para o inferno. Toda a sua vida foi só pecado. Esse é Carlinho. Nasceu também em um lar que não conhecia Jesus. Conviveu com o pecado. Entrou na juventude em pecado. Prostituição, vícios. Mas um dia, ainda muito jovem, o coração dele não aguentou e sofreu um infarto e foi para o hospital. E lá naquele hospital ele recebeu a visita de um grupo de crentes que visitavam o hospital, que mostraram para ele o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, todo o seu sangue derramado lá, e ele aceitou Jesus e sentiu o perdão dos seus pecados. Agora ele sai daquele hospital correndo, dizendo: Jesus, me dá uma oportunidade de fazer para ti, de ganhar minha família, de ganhar almas para ti. Mas a sua vida não foi longa, foi curta, foi pequena demais, porque ele foi alcançado na fase adulta. Diz Moody: quem ganha uma criança para Cristo ganha uma alma e uma vida inteira a serviço de Deus. Quem ganha um adulto para Cristo ganha metade de uma vida para serviço de Deus. Ei, agora a vida dele é curta, o coração volta a sofrer, ele morre, mas vai para o céu.
mas fez tão pouco. Esta é uma outra criança, não quero citar o nome. Nasceu em um lar evangélico, mas também conheceu o pecado, porque filho de crente conhece o pecado. Mentiu, desobedeceu, mas ainda na sua tenra idade, com 6 anos de idade, num culto de doutrina, quando ouvia uma mensagem que filho de crente também precisava aceitar Jesus para ir para o céu, senão ia para o inferno. Naquela época as palavras eram bem pesadas. Aquela criança com 6 anos corre, dobra o joelhinho e diz que queria aceitar Jesus porque não ia para o inferno. Jesus batiza aquela criança com o Espírito Santo. Ela recebe todo o perdão e começa a viver com Ele e busca todos os dias a ter uma vida de santidade com Ele, a manter a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Muito cedo, com 9 anos de idade, essa criança, não é exploração infantil, é que o seu pai foi assumir uma igreja no estado do Amazonas, era uma igreja muito abençoada. Diz ele, tem 5 crentes, 4 estragados e um desviado. Com 9 anos, o pai teve que formar dela uma pequena obreira. Ela dava aula debaixo de um pé de mangueira, de escola dominical, quando as revistas eram classes únicas. Não tinha um visual. A mãe dessa criança desenhava aqueles desenhos que só pela misericórdia. E a criança mostrava os seus visuais. Ela viveu toda a infância para Jesus. Com 14 anos, ela dirigia 400 adolescentes numa cidade chamada Tapauá. Com 16 anos, ela dirigia 120 jovens. Entrou na maioridade trabalhando para Jesus. Com 19 foi para o seminário. Hoje essa criança, há 20 anos, está na estrada pregando a palavra de Deus. Esta foi a influência dos seus pais. Início do ano, essa criança, que hoje é um adulto, perdeu 70% da voz. E o médico a chocou tanto. Com aquele aparelho na boca, ele começa a dizer para ela: vocês são tudo loucos, pregam amor, mas não se amam. O que você fez com a sua voz? Você nunca mais vai voltar a falar. Você vai ser rouca, ninguém vai suportar a sua voz, sua garganta está um estrago, vai ser blackout, vai perder tudo. Chocou tanto, olhou para ela e disse: o que é que você fez com a sua voz? Mesmo com os aparelhos na boca. A criança, que hoje é um adulto, olhou para o médico e disse: eu ganhei centenas de vidas para Jesus. Ele se emocionou e disse: eu vou devolver os ouros. Operou, e hoje esta criança está esperando o arrebatamento. Enquanto ele não vem, ela trabalha e continua ganhando almas para Jesus. Esta criança sou eu sou a influência dos meus pais. No comentário interpretativo da Bíblia de Estudo Pentecostal, ensina a criança no caminho em que deve andar. Os pais comprometem-se a ensinar e disciplinar seus filhos de modo agradável a Deus. A palavra hebraica para instruir significa dedicar. Assim sendo, o ensino bíblico no lar tem um propósito: a dedicação dos filhos a Deus. O que é possível separando-os da influência maligna deste mundo e levando-os ao conhecimento de Deus. Não se desviará dele. O princípio geral é que uma criança devidamente ensinada pelos pais no caminho do Senhor não se afastará desses caminhos. Contudo, não se trata aqui de uma garantia absoluta, como eu ouço de muitos pais, que todos os filhos de pais salvos permanecem fiéis à palavra em meio a uma geração ímpia, como o pastor Claudionor decorreu aqui, com a atual que vivemos nessa era globalizada, onde a família sofre avassaladoras consequências, aonde nossos meninos e meninas convivem com pessoas infiéis dentro da igreja e muitas vezes são os seus líderes.
Infelizmente, muitos deles param no meio do caminho por influência de infidelidade. Mas eu estou aqui como profeta de Deus esta manhã para dizer que se você criou o seu filho no caminho e por um acaso ele está dando uma voltinha lá no mundo, eu creio no Deus que vai trazer ele de volta. Eu creio no Deus que vai trazer o teu filho de volta. E você verá as promessas de Deus cumpridas na vida dele. Quem tem um desviado na família, apresenta a Deus agora. Aleluia! Faltam 3 meses para acabar o ano. É tempo suficiente para Deus trazê-los de volta ainda em 2014. Creia nisso em nome de Jesus. Próximo. O tratamento de um pai para o seu filho deve ser marcado pelo cuidado. Repita comigo. Cuidado, dedicação e carinho. Permita-me parafrasear 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era, palavras de Paulo, quando eu era menino, falava como menino, decorria como menino, mas depois que cresci, abandonei as coisas infantis. Parafraseando, mas o homem que me transformei foi formado na infância, e esta formação permanece para sempre. Ninguém vai tirar de mim. Pastor Edas dizia ontem, quando olhou meu carro, Ejo, e a canoa lá do Amazonas? Ninguém vai tirar a canoa do Amazonas de mim. Foi nela que tudo começou. 8 anos de idade, um chapéu de palha na cabeça, meu pai com remo na mão. Minha mãe me botava uma bandeja de plástico com cálices de plástico e kisuke de uva. Kisuke. Na minha perninha e dizia, o que você está carregando? E eu dizia para ela, o sangue de Cristo. E eu ajudava meu pai a servir Santa Ceia. Mas não tinha carro nem barco, era remo. E ele atravessava aquele grande Amazonas, 3, 6 horas de travessia. O homem que me transformei foi formado na infância. Foi ouvindo a sua voz cansada, remando e cantando. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Foi a primeira música que me ensinaram a cantar. Não foi se me deram 5.000 reais, eu vou. Se me derem hotel 5 estrelas, eu vou. A primeira canção que me ensinaram a cantar foi Se Cristo comigo vai, eu irei. Deus vai levantar teus filhos. Aleluia! Para mudar a história desse mercenarismo gospel na nossa nação. Deus vai levantar teus filhos como pregadores comprometidos com esta palavra e não com o comércio que ela pode promover. Foi a primeira canção que me ensinaram a cantar. Se Cristo comigo vai. Aleluia. Pelas experiências vividas, conhecemos histórias de pessoas que vivem inúmeros conflitos espirituais porque não conseguiram ver o amor de Deus refletido na atitude dos seus pais. Pais que pregam o que não vivem e que vivem o que não pregam. O Juquinha é um método que eu evangelizo crianças. Com Jesus, sem Jesus. Sem pecado, com pecado. É a paixão, né, da garotada. Mas eu estava fazendo um teatro, uma apresentação numa igreja, que foi lá em Santa Catarina, graças a Deus não foi aqui no Paraná. E eu falei do Juquinha numa linguagem totalmente para as crianças. Um garotinho de 4 anos comprou um Juquinha. Ficou lá perto do stand, me olhando, esperando o pai dele. Aí ele disse, cadê meu pai? Cadê meu pai? O pai apareceu. Eu fiquei curiosa, porque ele dizia para a mãe, quero mostrar o meu Jequinha. Sabia nem falar o nome. O pai chegou, estava de gravata, terno, bem arrumado, sabe? Você olha assim, aquele acabamento de crente perfeito. Mas cuidado, Deus não vê como vê o homem. Deus olha o que está aí dentro. O homem que me transformei foi formado de dentro para fora.
O menino olhou o pai e disse: pai, ó você! O pai até brincou, tem gravatinho igual a minha, eu achei tão bonito. O menino olhou para a mãe, olhou para o pai e disse: você na igreja, você em casa. Foi onde eu escrevi a relevância da educação infantil cristã para a formação do futuro. Foi aquela noite que comecei a escrever. Deus falou para mim: não adianta, Jô. O congresso acaba no domingo à noite. Os balões vão embora, as crianças vão embora e voltam a assistir qualquer tipo de lixo na televisão na casa deles. Voltam a viver à mercê de qualquer tipo de informação. Aqui dentro é muito fácil dar glória a Deus e aleluia. Mas Jesus está perguntando: como vai lá em casa? Você na igreja, você em casa. O pai ficou tão constrangido. Eu baixei a cabeça para não envergonhá-lo mais. E ele dizia: me dá isso aqui. Ele olhava para a mãe: né, mãe? Né? A mãe, com medo, né? Não fez nada. Tudo bem. Pregue o que vive. Abraão, eu não vejo como aquele pai da fé. Eu vejo Abraão como o pai de Isaac. Quando Isaac sobe com Abraão, e as perguntas de Isaac demonstram que Isaac vivia a fé do pai, que Isaac conhecia os elementos e tudo o que envolvia um sacrifício a Deus. Que Abraão, meu pastor, não sacrificava sozinho, a família estava envolvida. Papai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeirinho, papai? Faltou aquele ritual, pastor Márcio, especial de ir lá e escolher aquela ovelhinha mais linda, cadê? E o papai diz: Deus proverá. No meio do caminho o menino pergunta de novo: papai, cadê? Deus proverá. Se é papai que está dizendo, Deus proverá. E se a fé deste pai está refletida na vida deste filho, ele vai acreditar que Deus proverá. Épocas de adversidades, de necessidades financeiras no ministério do papai. Filha mais velha, quando chegava em casa, meus irmãos, não tem o que comer. Eu corria para o quarto para cobrar deles. E quando eu encontrava eles de joelho, por muitas vezes, naquela casa pastoral de barro, eu voltava correndo e dizia para eles: a comida já vai chegar, porque o papai e a mamãe estão orando. Não são palavras, são atitudes. Isaac sobe, porque a palavra do pai era: Deus proverá. Isaac vai confiando, e quando Abraão revela a Isaac quem era o cordeiro, oh, se fosse hoje, meu Deus, conselho tutelar em Abraão. Sim ou não? Mas o menino queria no Deus do pai. Amarra, papai, não tem medo. Amarra e me coloca no altar. Se Deus pediu, ele liberará. Como anda o teu Isaac? Que exemplo você tem dado? Ei, não é uma obrigatoriedade à família, é uma ordem de Deus. Fazei discípulos. Mateus 28:19. Fazei discípulos. Que discípulos os pais estão fazendo? Demonstrar carinho para um serzinho pequenininho, como diz pastor Quente, é fácil. Mas demonstrar carinho para um serzinho que pode ser beijado, abraçado, cheirado, acariciado, é uma delícia. Mas demonstrar carinho para um filho que está entrando na adolescência: sai daí, pai. Ui, não bate o carro na porta da escola, pai. Que nico, para lá nas longes, por favor. Demonstrar carinho para uma criança que cresceu e agora mostra os seus traços de sua personalidade. Essa atitude começa a mudar. Não é porque tivemos que corrigi-los que não vamos mais demonstrar carinho e amor por ele. Uma oração, um conselho depois de uma correção é infalível. Eu já dizia para o papai: papai, bate logo, porque o conselho dói mais do que as palmadas. Doía o conselho dele, doía demais. Existem pais perdendo os seus filhos por situações erradas. As crianças fecham os ouvidos agora. Eu fui uma boa juquinha
Mas graças a Deus que meu pai não desistiu de mim. Eu lembro que ele orou muito tempo para ganhar uma motocicleta. Ele fazia aqueles irmãos lá da capoeira, de bicicleta ou a pé, e tinha umas varizes muito grandes que doía muito nas suas pernas. Eu massageava aquelas veias, lembro com muito carinho. E aí veio os irmãos dos Estados Unidos, gostaram dele e deram uma Yamaha, uma 100zinha para ele. O pastor Demi esteve lá com eles, agora ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe, irmã Rosalina também. Passaram 15 dias lá no interior, no meio do mato, no sítio, sem luz, irmãos, elétrica. É coragem, sem água também, só no poço. E aí eu fiquei apaixonada quando a moto chegou. Eu já era diaconisa dele, que eu mesmo me consagrei, né? Aí eu sento na moto dele e vamos embora. Fazer os cultos dos irmãos do interior, e eu ficava olhando aquela moto sem andar. Eu tinha minha perninha atrofiada, usava uma bota de ferro, Jesus fez um milagre. Eu com aquela botinha de ferro até o joelho, e lá. Um dia ele deu uma descansadinha depois do almoço, eu cheguei na moto e disse, eu sei andar. Olha, aquela moto, ela foi tão bem recebida na igreja, que os irmãos fizeram 7 dias de campanha de gratidão. A moto na porta da igrejinha foi a BMW daquele povo, gente. Mataram galinha, papagaio, porco, foi comida, comida e festa e festa. Jesus ouviu a oração do pastor, mandou um transporte para a igreja. Você está entendendo o valor da moto para a igreja, papai? Aí eu olhei, vi que ele estava na rede, eu cheguei lá na moto e disse, eu sei andar. Fui na pontinha das botinhas e funcionei a bichinha. Sentei. Quando ele ouviu o barulho, ele gritou, cadê a Jô? Lá em casa sempre foi assim, silêncio, cadê a Jô? Barulho, cadê a Jô? Cadê a Jô? A minha mãe disse, tá na moto. Ele deu um pulo da rede e eu já estou indo nela. Atrás da casa pastoral tinha um canavial. Eu só gritei, papai, eu sei andar, mas não sei parar. E entrei naquele canavial, sentia só a folha cortando a cana. E ele atrás, Jesus providenciou o maior cajueiro daquele quintal. E eu dei no meio dele, com toda aquela velocidade. O presente tão querido da igreja virou uma sanfona. O guidão velho virou para fora. Eu caí, quebrei esse braço, uma clavícula. Só não quebrei as pernas porque tinha boca, cabeça, tenho as cicatrizes. E eu lembro que eu vi as árvores indo e vindo, era um desmaio, né? Meu pai vem correndo em cima de mim. Eu olhei para ele, sangrando pelo nariz. Não bate, senão o senhor acaba de matar. Jesus transforma a Juquinha em missionários. Está no poder da tua influência. Meu pai baixou, e a Edna bem em cima de mim, a ponto de eu sentir o seu hálito. Era hora de olhar nos meus olhos e chegar no meu coração. E ele não olhou para a moto, ele disse, você vale muito mais do que essa moto. Você é minha pérola preciosa, e Deus vai usar toda a tua energia, e tu vai dar muito trabalho para o diabo. Deus vai usar você. Aleluia! Tem pais perdendo o filho pelo arranhão do carro. Muda a visão. Levanta-te, Abraão, porque Isaac vai seguir os teus passos. Aleluia! Como apresentar as nossas crianças, os seus filhos a Deus. O desejo de conhecer a Deus na criança é inato, ou seja, a fé em Cristo não é herdada. Repita comigo, é aprendida. Olhe para o crente bonito do teu lado e pergunte o que você está ensinando. O que você está ensinando? É impossível fazer de uma criança cozinheiro, como diz professora Thelma Bueno. Eu boto uma criança um dia numa cozinha e vou lá buscar no final do dia. É cozinheiro, é chefe, está pronto. Impossível. Filho de crente não é crente. Precisa aceitar a Jesus. Quem concorda, diga amém. Ele precisa do temor de Deus. Thelma e Manita, suba aqui rapidinho. No seu coração.
Ele precisa do temor de Deus na sua vida. Ei, a fé em Cristo não é herdada, é aprendida. Segure aqui, por favor. Márcia, dá uma força aqui. E o carequinha, esposo da Márcia, esse menino bonito, foi ela que chamou ele de carequinha primeiro, quando apareceu ele no vídeo. Eu quero que você fique do lado dela, por favor. É aprendida. Quando esta criança, em tenra idade, começa a aprender sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho, ela já cresce com temor. Vou trocar aqui os vasos. Tá certo. Com temor. E olha o que acontece. O pecado vem. Não tem como. Vão oferecer droga, prostituição, mas o temor está lá. O pecado não vai ficar. Mas a criança que não aprendeu, que não conhece a Deus, o temor não existe. O pecado fica. A criança que teme a Deus, o pecado não fica. Não fica. A criança que não conhece a Deus, o pecado fica. Não há temor. E conhecemos muitos filhos de crentes que não temem a Deus. Temem seus pais. Tem medo do que o pai pode fazer, né, pastor César? Principalmente se o pai é uma liderança. Mas eu quero temer a Deus acima de todas as coisas. O que acontece? Esse coração sem temor viverá uma triste experiência. O pecado vai dominar o seu coração e vai trazer avassaladoras consequências. Mas você vai se levantar como construtores de templos espirituais aqui. Aleluia! Você vai se levantar como profeta de Deus para esta geração, começando pela tua casa, levando hoje prioridades que precisam ser alcançados pela tua família, como prática do culto doméstico, testemunho de cristão. E você não vai sozinho. O poder da palavra, o poder da palavra que você vai pregar, vai ensinar, terá efeito. Ainda há esperança. Obrigada, meus queridos. Ainda há esperança. Diga para quem está do teu lado. O nosso caráter é modelado nos primeiros anos, 0 a 6 anos, anos formativos, anos onde o caráter que é formado através de hábitos. Próximo primo. Ele é formado através daquilo que for informado na criança. O lar, os pais são os maiores responsáveis para a formação de caráter. Slide 16, por favor. Nos seus filhos. O caráter é inato. Ele não é inato nem herdado. Ele também não é formado de imediato. É algo que vai sendo construído lentamente. E o lar é que podemos chamar de centro de formação de caráter. Por isso, a igreja, em especial a escola dominical, também tem a sua contribuição. A criança será inserida em uma programação. Próximo, isso. A criança será inserida em uma programação aonde as características da sua idade serão respeitadas, trazendo assim uma melhor qualidade de aprendizado. Devemos sempre lembrar que a criança aprende mais observando as ações praticadas nos adultos
do que com as suas palavras. Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Eu vivo isso todos os dias, o seu poder e as suas maravilhas. O que eu aprendi com os meus pais, eu levo a uma geração e levarei até os últimos dias da minha vida. Em nosso viver diário, crescemos na graça e no conhecimento, e sem a participação da escola dominical, é sempre faltar um estudo mais organizado e contínuo. Porém, é no lar que as experiências são compartilhadas, o exemplo fala mais alto, o amor demonstrado entre as famílias cria um ambiente favorável para a aceitação de todos os ensinos que serão oferecidos no lar. A escola dominical é o complemento daquilo que se começa em casa. O culto não se começa aqui, o culto se começa em casa. Devemos sempre lembrar que a criança aprende mais observando as ações praticadas. A família é a base de tudo. Para viver e ser um adulto equilibrado, a criança precisa ser criada em um lar equilibrado, que se viva amor, harmonia, principalmente comunhão com Deus. Exemplo de Timóteo: a avó ensinou a mãe ensinou ao filho, e ele teve a educação da avó e da mãe e resolveu seguir aquilo que era melhor para a sua vida. Deixe passar de geração, influencie, faça discípulos. Próxima. Em seu lar, a família que está habituada a se chegar a Deus em devocionais diários, em práticas diárias. Repita comigo: culto doméstico. É próxima, por favor. Culto doméstico. Vamos lá? Culto. Alguns falam culto da família, mas eu sou da antiga. Culto doméstico. Quem faz aqui? Levante a mão. Meu Deus, doeu agora. Um professor de escola dominical não faz culto doméstico em casa. Minha primeira professora de escola dominical foi mamãe. E quando eu tive que sair da sala dela de livre e espontânea pressão do papai, eu abracei suas pernas e chorei e disse: eu vou, mas você é a melhor professora do mundo. Sabe por quê? A revista continuava todos os dias lá em casa. Aquele semanal estava lá todos os dias. Prioridades. Culto doméstico. Foi num culto doméstico que eu vivi as mais lindas experiências com Deus. Eu lembro que um ano de muita necessidade, 1983, se não me falta a memória, papai tinha que pescar para a gente comer. A igreja não dava dízimo, os irmãos davam as primícias para comermos, mas nem tudo tinha primícias. E eu lembro que a gente comia pão no café da manhã. Se o filho de uma macumbeira que gostava de mamãe não vendia todo o pão dele, ele escondia no quintal, no outro dia ele trazia, e era aquele pão duro, sovado à mão, se ficasse de um dia para o outro, ficava mais duro. Ela esquentava numa frigideirinha lá com uma gotinha de óleo, e eu passava o culto doméstico olhando aquele pão com tanta vontade. Não tinha queijo, não tinha presunto, não tinha o que tem minha mesa hoje, mas era rica de Deus. Era chá e aquele pão, chá e farinha. E eu lembro que ela contou naquele dia, papai estava viajando, ela contou a história de José e falou sobre a fidelidade de Deus para com José, e ela estava visivelmente emocionada, talvez sem o almoço para os seus filhos. E eu lembro que ela cantou: ele é tudo para mim, ele é. Quando ela terminou de cantar, meu irmãozinho de 4 anos, o Joãozinho, não tem vergonha de dizer isso, ele tinha 2 camisetas. Ele tinha uma camiseta e 2 bermudas. Uma bermuda que ele passava o dia e a outra que ele ia à igreja e à escola. E eu só conheci o meu irmão. Eu lembro do meu irmão na infância só com uma bermuda, sem camisa. Ele tinha 4 anos. Ele estava na mesa. Mamãe começou a cantar, ele começou a chorar e a dizer: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu disse: mamãe, manda ele parar que o pão está ficando duro.
Ele olhou para mim e disse: não, vamos ajudar ele a dar glória a Jesus. E nós começamos com ele, glória a Jesus. E eu fiquei olhando, eu vi que ele levantou os bracinhos, chega, a barriga afundava assim na costelinha, e ele começou a tremer o rosto, e a boca dele começou a tremer, e a língua dele começou a enrolar. Pastor Wagner, eu vi meu irmão de 4 anos sendo batizado com o Espírito Santo numa mesa de culto doméstico. Jesus quer batizar na tua casa. Jesus quer fazer de você o profeta dos teus filhos. Quantas vezes minha mãe, quando torcia o narizinho naquela mesa, dizia: não reclame, filha, um dia você vai comer nos melhores restaurantes dessa nação. Ela tinha esperança, como Joquebede, que o rei não ia destruir o projeto de Deus. Não perca a esperança, não perca a esperança. Proteja Moisés. Aleluia. É necessário que haja na igreja pessoas que compartilhem com a escola dominical e que estejam preparados para aplicação e métodos que atendem à necessidade das crianças, levando ao encontro com Deus. Família e igreja é uma harmonia, um casamento infalível para a salvação desta geração. Essa foto eu tirei sábado, pastor Wellington. Nós reunimos no Belenzinho 17.000 crianças com a tia Marta Costas. Centenas e centenas. Foram 7.000 de manhã, 10.000 à tarde. Elas foram batizadas com o Espírito Santo. Jesus está batizando as nossas crianças no Brasil. Final do mês, nosso presidente estava em Israel. Jesus batizou crianças aqui. Crianças que se levantaram e ficou suas lágrimas neste piso. Jesus está levantando uma geração de crianças apaixonadas e cheias do Espírito Santo. Durante 15 anos da minha vida, eu me doei pelas crianças de Camboriú. Eu quero te dizer para você, é mais fácil plantar uma semente do que mudar uma árvore. E semear em vida de crianças é em terra fértil, como diz pastor Elianai Cabral, em terra descansada. Adulto é terra cansada. Virá os frutos. Jogar. 15 anos eu me doei para eles, levei de Xuxa preta, de tudo que você possa imaginar. Deixei de dormir, ouvi críticas, mas eu dizia ontem no workshop para os professores, eu aprendi com Deus que eu precisava ser liderada, porque filha de pastor e acostumada a fazer tudo na igreja. Com o pai, Deus me mandou lá para Camboriú, para ficar do lado de um grande homem de Deus chamado pastor Cezinho Bernardinho, cheio de tradicionalismos, para me ensinar a ser liderada. Sabe por que eu cheguei aonde cheguei lá? Porque eu fui obediente ao meu pastor e amiga da mulher dele. Esse é o segredo. Mas não é amizade falsa. Ela morreu segurando a minha mão. E depois que ela morreu, o Camboriú também se foi para mim. Porque ela foi minha amiga verdadeira. Qualidades morais. Você quer sucesso no departamento infantil? Você tem muito professor de criança aí, levanta a mão. Professor de criança e adolescente, olha aí. Seja submisso ao seu pastor. Vou usar uma expressão bem brasileira: dance a música que ele tocar. Mas eu podia fazer melhor. Vai orar, que não tem que oração não resolva no coração dele. Foi assim que eu cheguei com essas crianças. Pode colocar meu nome. Cheias do Espírito Santo. Eles são capazes. Eles terão só a influência de quem influenciá-los. Eu tenho vários deles. Uma delas é Priscila, que é lá em cima, que veio de Camboriú para conferência. Já tenho vários deles na obra missionária. Na Inglaterra, pastoras, pastores, no Haiti.
Eles são capazes. Tudo isso deixando a humanidade em pânico. Os homens já não sabem mais o que fazer. O descontrole é total. Não podemos ficar indiferentes. A humanidade está em desespero. Milhares de almas perecem sem a salvação. São verdadeiro. mulheres e crianças. Para mim foram os maiores pregadores, pastor Israel de O Camboriú. precipício fatal. essas Em crianças. meio a essa alarmante situação. Ontem ainda me abraçava e dizia, eu ia lá só pelas crianças da manhã. Uma geração O desafio de resgatarem capaz de sentir essas e de almas viver a influência da fé para de a alguém. salvação. E quando você, pastor, precisar de um ajudador fiel, ele foi formado na infância. Sarinha, 4 anos de idade. Esse aqui, eu irei. Sei que sou apenas uma criança, mas é uma obra missionária. Quero contribuir para a salvação das almas. Conte comigo, pastor Cicino. Vou fazer missões contigo. Quero trabalhar para Deus. Aceite-me, Senhor. Aceite-me. Eles que vão segurar sua mão, eles que vão te ajudar com fidelidade. Isso! Repetiu, missionária! Obrigada, Iremos para... Eles que vão te ensinar com fidelidade, que te ajudar com fidelidade. Eles serão talvez o teu pastor amanhã, o teu governador, o teu prefeito. E a tua influência vai pesar nesses fatores. Levante-se como construtores de templos que serão cheios do Espírito Santo. Formem alicerces espirituais que vão suportar as colunas de um adulto amanhã. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Ensine com o seu testemunho. Lá de África, família. Ensine com o seu testemunho de cristão. Nunca ouvi minha mãe brigar. Nunca ouvi minha mãe viver, nem meu pai. Contrário àquilo que pregava, era até chato. Às vezes a gente acha vocês chatos, sabia? Os pais. Mas hoje a gente entende, né, Claudinha? Que essa chatice vale a nossa salvação. Eu agradeço a Deus por toda a disciplina, toda a insistência, toda a perseverança deles em cima de mim. Você é diferente, Deus vai te usar, você vai ser grande nesta terra. Eu preciso cuidar de você, porque os outros podem e eu não posso, porque você é diferente. Ana fazia roupas para Samuel, não deixava a roupa ficar curta não, para ele não ficar desprotegido. Roupas feitas com oração, com jejum, com voto, com lágrimas. Joquebede protegeu o seu Moisés. Essas mulheres na África, eu vi andarem, pode passar, quilômetros e quilômetros a pé para chegar num acampamento com suas famílias. Aqui é fácil. Quanto carro bom ali na garagem, caminhão, a pé. Eu quero rapidinho falar de uma que marcou a minha vida. Era 5 da manhã, a maioria delas tem AIDS, sofridas, com seus filhos amarrados no corpo, mas cheias de vontade de adorar a Deus. Cultos na rua, nas barracas, nas tribos, e lá estavam elas. Seus filhos totalmente doentes. Eu quero falar da mãe dessas crianças, está aí ela. Chegou 5 horas da manhã no acampamento. Eles cantavam 11 horas por culto, 11 horas de culto, e dançavam. Jesus amado, haja culto. A gente dormia noites curtíssimas em barracas, e eles não iam embora, ficavam dormindo. 500, 600 africanos, quem já viu meu DVD sabe disso, deitados do lado da nossa barraca para não perder 1 minuto do próximo culto. Essa
Essa mulher chegou, pastor Jesus, com os 2 filhinhos amarrados no corpo. 5 da manhã cantando Maruacanacaia, Maruacanaca. Eu acordei com aquele canto e digo, começou mais cedo hoje. Abri o zíper da barraca, vi ela chegando no nascer do dia e dançando, toda feliz. Ela estava chegando. Peguei minha Bíblia e saí e fui recebê-la. Ela tinha aqueles filhos que vocês viram, todos doentes, cheios de infecções, cheirando mal. Atrás dela eram umas 8 crianças. E quando eu olhei para o pé dela, tinha buracos, carne viva. Eu me choquei, segurei o braço dela e disse, pare, você está muito ferida. Ela disse, está mais feliz do que ferida. Eu disse, mamá, como elas são chamadas, mamá, o que você fez com seu pé? Ela disse, andei muito para chegar aqui. Eu disse, quanto muito? Ela disse, 3 dias e 3 noites. E vocês ainda estão aqui, graças ao bom Deus. Eu disse, seus filhos podiam ter morrido, caminhão deu carona. Ela disse, não, andou a pé, mamá tem muitos filhos, caminhão não deu carona. Eu fiquei meio aqui revoltada. Você foi louca, eles podiam ter morrido. Ela disse, o bom Deus não deixaria. Perguntei a ela, pastor Wagner, por que você fez isso? Porque ela agarrou a minha Bíblia, me deixou, levantou para o céu e disse, porque meus filhos não podem morrer sem conhecer o livro de Deus. Mudou a minha história. Ela disse, no meu tribo tem uma Bíblia e ninguém sabe ler. E disseram que aqui tem dicionário que lê Bíblia, você pode ler agora. Ela não queria perder tempo. Ela não tinha tempo para internet nem para televisão. A prioridade dela era a salvação dos filhos. Ela senta no chão, eu abro a Bíblia em lágrimas e começo a ler o Salmo 91. Ela olha para as crianças em lágrimas e diz, agora podem morrer, já conhecem o livro de Deus. Enquanto eu lia, Deus dizia, estou triste com vocês no Brasil. Vocês têm pregador e evento para todos os gostos e todos os preços e todas as idades. E ainda saem de um culto reclamando da mensagem. Deus falou para mim, vai te converter. E eu saí dali convertida na frente daquela mulher. Agradeço o Senhor pelo teu pastor. Agradeço o Senhor e faça a tua família mais fiel ao teu obreiro. A tua igreja, não fale mal do teu líder na frente dos teus filhos em nome de Jesus. Ele é influência daquilo que você influenciar. Agradeço os cultos, agradeço as programações, agradeço o que Deus tem dado a você. Slide, rapidinho para terminar. Não, aula. Aleluia. Vai lá para o slide 22, perdão, 25. Ensinar não é uma tarefa simples. Ensinar requer bons exemplos, disciplina, brincadeira também. Criança aprende muito com ludicidade. Eu ia fazer uma história muito dinâmica aqui, mas não vai dar tempo. Eu quero te dizer palavras de Confúcio que irmã Thelma escreveu no seu livro. Se você quer uma colheita, ouça isto. Palavras de Confúcio. Se plantar para 1 ano, plante arroz. Se plantar para 10 anos, plante árvores. Se plantar para 100 anos, eduque crianças. A solução do Brasil está nas crianças, está nos seus filhos. Eu creio numa geração que vai fazer a diferença. Eu creio numa geração que vai governar este país com justiça e com temor a Deus. Eu creio que Deus vai fazer a diferença nesta geração em vista da educação infantil, pois você estará construindo templos cheios do Espírito Santo. Ah, meu amor, pode passar, por favor. Eis o perigo, volte, deste século. Pastor Claudio já falou. Enquanto nós brincamos
de ser crente dentro de casa, eles estão lá na escola, escolhendo que tipo de família eles querem ter. Está aí. As modalidades da família deste século. Família tradicional. Família tradicional. Família homem e homem, mulher e mulher. Mãe solteira, pais solteiros. Veja isto. Esta página é de um livro que nós tiramos, que as crianças têm acesso em creches. O diabo não perde tempo não, o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Creches estão tendo acessos a esse tipo de literatura. O maligno semeando o pecado da homossexualidade como normal. Como é a tua família? Aí coloca uma família tradicional, pena que não está dando para ver bem, mas eles são bem tristes. Aí coloca uma família, mulher com mulher, e já põe um cachorrinho junto. E eles sorrindo. Para dizer que a família homoafetiva é melhor que a família que a Bíblia constituiu. Homem com homem também sorrindo e o bebezinho no colo. Ou filhos criados com avós. Propaganda do diabo. Falávamos ontem com Claudinho. Lembramos, calendário escolar de Brasília não tem mais o dia de pai e mãe nas suas comemorações. Começou lá, vai espalhar para o Brasil. Só tem dia da família. E a lei quer levar para o dia do cuidador. Mãe e pai não terão mais comemorações para não inflamar os casais homoafetivos. Estou falando de Brasil, eu estou falando de 876 leis que tem lá para serem aprovadas contra a igreja e a família. Está na tua mão. O pastor Claudio falou aqui, está na tua mão fazer alguma coisa. Pai e mãe. Exatamente. Não só da escola querem tirar da certidão de nascimento. Vai ser só filiação. E a criança também vai decidir só depois de uma idade se quer ser homem ou mulher. Ela vai definir a sexualidade dela. O sangue de Jesus ainda não perdeu o seu valor. E eu continuo crendo nele. E eu continuo crendo na força da minha igreja. Vou falar da minha igreja no qual eu nasci, vou ser arrebatada nela. A Assembleia de Deus, que há mais de 100 anos vive a verdade. E por ela homens e mulheres já morreram aqui nesta nação. Você vai deixar o diabo destruir a tua família? Levante-se como guardião de Deus na tua casa. Esta é a nova família brasileira. No modelo de família brasileira homoafetiva, diverge do genuíno modelo apresentado nas Sagradas Escrituras. E daqui a pouco nós vamos ver nossos pastores sendo presos, porque não aceitaram casá-los. O que vai acontecer? Mas eu fico com a Bíblia. Homem mais mulher, mais amor, igual família. Eu fico com o modelo dos meus amores. Meu pai e minha mãe, onde me deram o privilégio de pregar a mensagem mais importante da minha vida. 50 anos de casados deles. Isso não é pose para fotografia. Isso é vida, é sorriso de quem vive feliz. Eu fico com as palavras dele. E olhar para ela naquele dia e dizer, acordar 50 anos e ver o seu rosto, foi o meu presente diário. Eu acredito na família que Deus constituiu e vou lutar por ela, nem que eu tenha que perder a minha liberdade. A igreja vai continuar em pé. Não vamos nos conformar.
destruindo os valores das nossas famílias. Não vamos aceitar. Teu filho é projeto de Deus. Teu filho não é projeto da homossexualidade, do lesbianismo. Teu filho é projeto desta tribuna, dessas cadeiras, deste microfone. Teu filho é projeto de Deus. O mundo se curva e a igreja continua em pé. Criança aprende assim. Esta é uma linguagem. Solte o hino. Que criança entende a mensagem. A liturgia é diferente. A mensagem é a mesma. Lucas, puxa essa cadeira mais para frente. A liturgia é diferente, Pastor Alexandre, mas a mensagem é a mesma. Uma história dramatizada terá mais efeito no entendimento de uma criança. Dados serão retidos com maiores proporções. Ei, mediante a tudo que você ouviu do pastor Claudio Novo, Assim disse o rei Nabucodonosor. tu pode ser um Sadraque, Mesaque e Abednego. Presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os Ele prometeu que se caíssemos na fornalha, escravos, livres, nós estaríamos com ele. Se passássemos pelo fogo, ele estaria conosco. Ele não te chamou para ser covarde. Levante a sua mão e declare ousadia. Se passar pela fornalha, pela prisão, eu irei, mas defenderei as verdades do Evangelho. Assim disse o rei, assim se fará. Talvez um dia tenhamos que ser lançados na fornalha. Talvez você esteja nessa fornalha hoje, mas tu não estás sozinho. Vai acontecer teofania aqui hoje. A aparição deles. O quarto homem está conosco. Um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Cadê os fiéis de Curitiba, do Paraná, do Natal, do Rio Grande do Sul? Os preparativos. Uma hora, Espírito Santo, é teu momento. Jesus pode te batizar aí no banco. Te renovar. Cada minuto que passa, Deus aumenta. Aleluia. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Eu ficarei em pé. Quem ficará comigo? Rapidamente alguém já viu e ali alguém fora informar. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Os fofoqueiros de plantão vão te denunciar. Não tenha medo, não. Ele te justifica. Ele te protege. Ele te defende. Ele te guarda. Eu vou continuar em pé, papai. Chamamos aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem Jovens da minha congregação Veracruz, grupos mãos ungidas, profetas nessa manhã.
livrar da fornalha. Ele disse: se passares pelo fogo, estamos condicionados ao cio. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Eles caíram mortos porque a fornalha estava quente. Soldados mortos, mas o quarto homem estava lá. Solta e protege aqueles que não se curvam. Vão passear no meio do fogo. E a igreja de pé. A igreja de pé. De pé. Vocês podem ficar em pé como a igreja que está de pé. É o mundo se curva. A igreja de pé. As leis contra a igreja de pé. A igreja de pé. De pé. De pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja pode vir. Pode vir perseguição. A igreja não se dobra. A igreja não se dobra. Cadê você que não fala em línguas há muito tempo? Também quer ser batizado do Espírito Santo. 5 minutos de oração por você. Você tem que sentir o renovo de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente dos meus ungidos. Quero orar por você. Vem, 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 vem. Vem, Jesus batizou ontem no Cristo. Jesus vai batizar você. Você que quer ser cheio do Espírito Santo. Mas já faz tempo que eu não sinto isso. Aleluia. Tem mais gente vindo. Venha, venha. Jesus vai encher professores do Espírito Santo. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Aleluia. Pastor Eliezer, meu grande amigo, intercessor, conselheiro, aleluia. Fique em pé, queridos. Fique em pé. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo e você que quer ser renovado no Espírito Santo, vem aqui. 3 minutinhos é o suficiente para Jesus fazer algo agora. Aleluia. Você vai voltar um professor cheio do Espírito Santo. Teus alunos serão influências do Espírito Santo em tua vida. Teus alunos serão influenciados pelo Espírito Santo na tua vida. Pastor Wagner abriu essa conferência como profeta de Deus. Ontem Jesus batizou com o Espírito Santo no workshop. E hoje ele vai renovar vidas aqui. Uma professora nova convertida foi batizada ontem. Aleluia. Tem mais? Eu sempre oro por professores do departamento infantil. Deus me falou esta madrugada: eu quero renovar com poder e com fogo. Tem mais? Se tem mais, venha, venha, venha. Tenha vergonha não. Se você não fala em línguas há mais de 3 meses, está correndo perigo. Vem cá, Jesus vai te renovar. Jesus vai te renovar. Jesus já está usando crianças aqui, ó. Jesus vai batizar eles. Jesus vai batizar eles. Jesus vai batizar esse menino. Tamires, vem cá, Tamires. Vem cá. A diferença, a influência de uma família. Papai da Tamires. Hoje ele não é pastor Paulo, ele é papai da Tamires. E mãe Iris, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que Jesus vai fazer com a tua família enquanto você chega. Você que quer ser cheio do Espírito Santo. Estou vendo jovens ali. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá, pastor Paulo. Cadê a mãe Iris? Cadê pastor Paulo? Essa menina fez 15 anos. E quando o pastor Wagner contou rapidinho um pouquinho dela ontem, eu disse: eu tenho que levá-la lá, porque eu sou uma testemunha, mas ela é uma maior. Ela fez 15 anos. Qualquer menina normal pediria viagem na Disney, uma poupança, uma festa bem linda. Mas Tamires não é normal. Tamires faz a diferença. Sabe por que Tamires faz a diferença? Porque um homem influencia Tamires. Porque uma mulher influencia Tamires. Fala para a igreja, Tamires. O que é que você pediu de 15 anos? Me batizar no Rio Jordão. Pelo pastor Wagner. Solta o batismo dela. Ela é influência dos seus influenciadores. Jesus vai te batizar. Tamires sendo batizada nas águas cheias do Espírito Santo, sabia?
Tamires escreveu na sua rede social, porque quem faz a diferença faz em qualquer lugar. Ela escreveu assim: meu vestido de 15 anos não tem pedras nem brilhos. Ele é diferente. Ele é lavado no sangue de Jesus. Ele é branquinho. Menina, assim como Samuel ungiu Davi na casa de Jessé, Deus te unge esta manhã diante dos teus pais, diante da tua igreja. Ele vai soprar teu nome nesta nação. Tu vais levar o nome da Assembleia de Deus de Curitiba com muito orgulho, com muita honra, pelos 4 cantos desta terra. Assim diz o Senhor. Tamires sendo batizada pelo seu pastor, cheia do Espírito Santo. Que Tamires seja modelo para a tua vida agora. Seja cheio do Espírito Santo, porque os surdos estão pulando, cheios do Espírito Santo. Jesus disse que ia batizar eles, né, Sileia? Já tem 3, 4, 5 batizados, não sei quantos. Jesus batiza mais. Com licença do meu presidente, eu queria pedir os obreiros para entrar aí, colocar a mão sobre vocês. Cadê o outro hino dos mãos ungidas? Pode cantar agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles podiam subir aqui, tia Sileia. Eles podiam subir aqui. Nós vamos orar por eles agora. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. Dei glória, dei glória, dei glória, dei glória, dei glória. Modelo de família, modelo de família, ensinando a família é isto. Crianças cheias do Espírito Santo aqui, gente. Crianças cheias do Espírito Santo aqui. Solta o hino do mãos ungidas. Cadê os nossos obreiros que nós vamos orar como fazíamos e como fazemos a Assembleia de Deus? Obreiros cheios do Espírito Santo. Venha, pastores. Vem, pastor Demir. Vem, pastor Marita Verinha. Venham cá, pastor Márcio. Jesus batizando crianças. É a tua hora, Jesus. A glória é tua, a honra é tua, o poder é teu. Batiza, Jesus já está batizando. Jesus está batizando o menino aqui. Jesus está batizando o menino aqui. Mais. Batiza ela, Jesus. Batiza ela, Jesus. Olha isso. Olha que cena linda. Olha que cena linda. Quem disse que Jesus não batiza em conferência de escola dominical? Amado Deus e poderoso Pai, é na tua presença, Senhor, que nós estamos nesta manhã. Senhor Deus, os céus têm se aberto sobre este lugar. O teu Espírito Santo, Senhor, está derramado. Em teu nome, Jesus, nesta manhã, quando está sendo encerrada essa conferência de escola dominical, derrama o teu Espírito Santo, e teu Espírito Santo está sendo derramado. A tua igreja, Senhor, está reunida aqui, e nós nos levantamos em uma só voz, e nós nos levantamos em uma só voz, e pedimos, ó Deus, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, derrama do teu Espírito sobre os pais, derrama do teu Espírito sobre os professores, derrama do teu Espírito sobre as crianças, derrama do teu Espírito sobre os obreiros, sobre toda a posteridade, Senhor. Nós estamos na tua presença, nós estamos, Senhor, pedindo que venha tocar do maior ao menor aqui, Senhor, que não haja tantos espectadores,